Olá, Márcia, olá, pessoas. Tudo bem? Primeiro vídeo da primeira playlist de área de aluno. Eu estou gravando isso às 3 da manhã, estou aproveitando que eu estou com insônia para fazer algo produtivo. E caso você não tenha assistido o vídeo anterior, que é a apresentação das novas playlists, então vamos falar rapidamente o que está acontecendo aqui. Eu não vou fazer vídeos para um grande público, eu vou fazer vídeos específicos para alunos específicos que eu vou separar em playlists que serão materiais de apoio. Só que eu quero que essas playlists sejam úteis não somente para eles, mas para todas as outras pessoas que se identifiquem com aquela playlist. Porque é muito difícil explicar inglês do meu jeito e querer que todo mundo aprenda com o meu jeito. Então, o que eu posso fazer é tentar me adaptar a cada aluno, ver como que ele funciona e explicar para ele. Então, a maneira como eu explico para a Márcia, que é bem prática, é completamente diferente da maneira como eu explico para o Lucas, que é bem teórico. Né? Então ele vai criando lá as regras dele, os algoritmos dele, o index dele, e aí ele vai sozinho. E a Márcia, ela já é muito mais estimulada pela prática. E assim, a gente tem diferentes alunos com diferentes características, interessados em diferentes coisas. Como eu não quero fazer um conteúdo e obrigar todo mundo a assistir o meu conteúdo e achar legal, eu vou fazer um conteúdo específico para alunos meus queridos, e se você se identificar com uma ou outra playlist, eu vou ficar muito feliz se você começar a acompanhar. O que vai fazer você aprender um idioma não serão esses vídeos, é muita prática, é muito é o uso da língua, mas uma das coisas essenciais para o aprendizado é a exposição. Então, quanto mais exposição você tiver em inglês, quanto mais parte do dia a dia ele fizer, mais rápido você vai aprender. E se você conseguir criar o hábito de acompanhar os vídeos que eu vou começar a lançar aqui, porque os meus alunos vão me manter disciplinado e gerando esse conteúdo, aí ótimo, que bom. Eu não espero que você goste de todas as playlists, a ideia não é essa, senão eu não dividiria. A ideia é que você se identifique com a forma como eu explico para um e comece a absorver o máximo de conhecimento que você puder a partir dali. Nada te proíbe, nada te impede de acompanhar todas as playlists, mas eu acho que todas elas não serão eficientes porque uma ou outra não vai fazer sentido na forma como você aprende, na forma como você estuda, na forma como você absorve esse conteúdo. Ok? De verdade, espero que vocês gostem, que vocês façam uso disso. Eu vou falar para a Márcia, não vou falar para várias pessoas. E nas outras playlists eu vou falar para o Leandro, eu vou falar para a Dani. Mas eu quero que você se sinta no fundo da sala prestando atenção no que a gente está conversando e absorvendo o máximo e tirando o máximo de proveito. Okay? Em vários outros vídeos iniciais de outras playlists eu vou repetir toda essa conversa, então se você visitar uma outra playlist você pula esse pedacinho aqui e aí vai ser show. Ok, então agora no terceiro minuto do vídeo a gente vai começar oficialmente a aula. Márcia, precisamos trabalhar muito numa deficiência que você tem de for e to. Você sabe, a gente já conversou sobre isso, e vamos pontuar e vamos fazer exercícios. Por que você erra tanto e por que você não está sozinha? Por que nós brasileiros erramos tanto e para a gente é tão difícil a diferença entre esse for e esse to? É porque para a gente em português é a mesma coisa, é para, os dois são para. A tradução de for é para e a de to é para também. Isso acontece em alguns casos na nossa língua em que uma palavra ela se divide em várias outras, né? Em duas ou mais outras palavras no inglês, e aí você tem que saber a diferença e quando que você usa cada uma delas. Revisando aquilo que a gente estudou, você vai ter basicamente to para duas coisas. Quando ele for para no sentido de em direção a, vamos alinhar um pouco aqui mais. Quando ele significar em direção a alguma coisa, e você vai ter para também antes de você vai ter esse to antes de um verbo infinitivo. Que diabos é infinitivo? É um verbo que não está conjugado. Que diabos é um verbo não conjugado? Ele é na forma primitiva ali. Quando eu falo eat, é como come, comemos. Agora, se eu quiser o verbo comer no infinitivo, eu preciso de um to. Então vai ser to eat, e correr vai ser to run, e andar vai ser to walk. Assim, esse to, ele precisa estar lá para que o verbo fique no infinitivo. E se eu quiser, por exemplo, o verbo estar, eu vou ter que falar to be, né? O verbo ser é to be. Esse to, ele está formando o verbo no infinitivo, ele não está conjugado em lugar nenhum. Aí, Fausto, tá muito teórico isso. Calma, a gente já vai para a prática. Tá, então eu sei que o to, ele é em direção a. E o for? O for, ele é um para também, só que ele também vira por, pelo, pela. E ele é um para, mas que tem significado não em direção a, mas em função de, é por um motivo, por uma razão. Certo? Então dá uma olhada na cara dessa frase aqui, I'm going to Rio for a meeting. Eu estou indo em direção ao Rio.
Eu tô indo em direção ao Rio de Janeiro. E pra que eu vou lá? Pra tomar uns tiros? Não, gente. Não vamos pensar isso, menino. A gente vai pra uma reunião. Em função de uma reunião que a gente tem lá. Então é for a meeting. For a meeting. A reunião é nosso destino? Não, nosso destino é o Rio de Janeiro. E a reunião é o motivo pelo qual nós estamos indo pro Rio de Janeiro. Percebe? Então, se as pessoas estão lutando pelo país, e se as pessoas estão lutando pela liberdade, tá vendo que é em função da liberdade, que é em função do país, é por ele que eles estão lutando e trabalhando, então é for. Agora, se você está indo em direção a um país, se você está indo para a Itália, porque você vai lá para Roma, se você está indo para o Japão porque você quer conhecer Tóquio, aí ele é seu destino, e aí não é for, é to. Então, I'm going to Japan, you are going to Italy. Ok? Eu estou indo para o Japão, você está indo para a Itália. Certo? Então, dá uma olhada na cara dessa segunda frase. I'm going to Canada, eu estou indo para o Canadá for a course. Estranho, né? For a course. É por um curso. Eu estou indo em direção ao Canadá, o Canadá é o meu destino, mas eu estou indo por um curso, em função de um curso, e aí é for a course. Agora, se eu quiser falar que eu estou indo lá para fazer um curso, eu preciso desse fazer no infinitivo, e aí eu preciso desse to. Olha lá, tá vendo? Não é nem para, né? É engraçado que coincidentemente a gente traduz isso como para fazer um curso, mas na verdade esse to ele pertence ao fazer. Ele, o to mais o do, ele vira o fazer. I'm going to Canada to do a course. Eu estou indo para o Canadá fazer um curso. Se eu estivesse indo para o Canadá para beber cerveja, I'm going to Canada to drink beer. E eu estou indo para o Canadá para fazer amigos, eu falaria I'm going to Canada to make friends. E aí esse to, ele tá mais formando o infinitivo daquilo que eu vou fazer lá no lugar para onde eu tô indo do que apontando uma direção. Fez sentido para você? Então, por exemplo, eu vou mandar uma carta to you, se você é o destinatário. Agora, quando eu te trago um bolo, I bought it for you. Eu comprei isso por você, em função sua. Foi por você que eu comprei esse bolo, mas aí eu comi antes de chegar aqui, sinto muito. Ok? Vamos ver isso funcionando na prática, vamos resolver alguns exercícios. Se você colocar, ó que beleza, se você colocar for e to exercises, vai aparecer um monte de, dezenas, centenas, milhares de pessoas de boa intenção que fizeram listas de exercício para você treinar isso. Esses exercícios ele vem com resposta, depois você pode ver se você acertou ou não, como que você fez. Eu vou fazer alguns com você. Eu vou correr, eu vou fazer mais rápido do que você conseguiria acompanhar. A ideia é que você assista uma vez e depois assista novamente. E que depois você comece a refletir do porquê isso está sendo feito desse jeito. Do porquê que cada resposta está sendo... E se você pegar alguma que você não entendeu por que a resposta é essa, depois me chama. Beleza? It's important. É importante viajar com eles. Para falar é importante viajar com eles, eu vou precisar desse verbo no infinitivo, certo? Então eu vou falar It's important to travel with them. It's important to travel with them. A ideia do Tom era estudar Polish language. Esse estudar está no infinitivo, eu preciso de um to aqui. Então eu não posso falar for study, isso não existe. Isso acaba acontecendo. Você fala, mas você fala porque você pensa em português, você fala assim, para estudar, então para, ele vem o for, aí você fala for study, mas tem que ser to study. I arranged for him. Por que eu vou colocar for aqui? Eu arrumei, eu organizei, eu ajeitei as coisas para que ele tivesse... aulas de inglês. E aí é em função de, com o objetivo, para que ele conseguisse. Foi por ele que eu fiz. E aí eu vou usar o for. Onde você está indo? Para a loja. Por quê? Eu vou comprar pão. Se eu falo que eu vou comprar pão, eu preciso do infinitivo. Comprar. Então eu vou falar to buy. To buy bread. E se eu tirasse esse to e falasse assim, buy bread, daria a impressão que você está dando uma ordem para a pessoa. Se você tira esse to, vira uma ordem. Run, corre. Stop, para. Do it, faz isso. Então, se eu quiser dizer se eu não quiser falar para a pessoa compra pão, eu quero falar, eu vou comprar pão. O que você vai fazer na padaria? Comprar pão. Esse comprar pede um to, formador de infinitivo. I studied for. Eu estudei para. Eu estudei.
I studied for my maths quiz yesterday evening. O cara vai fazer uma prova, ele vai fazer umas atividades, e aí ele estudou para que ele se saísse bem lá, ok? Se você vai estudar para uma prova, a prova não é o seu destino, você não está andando em direção a ela, você está estudando em função dela, é essa prova que está fazendo você estudar. Aliás, ninguém deveria estudar para ir bem na prova, todo mundo deveria estudar para aprender e a gente não faz isso. I have worked, eu trabalhei para uma empresa, em função de uma empresa, né? Foi por ela que eu fiz isso, for. Percebe? Então, I'm going to make dinner for Ellen. Tá vendo que eu não tô andando em direção a Ellen, eu tô fazendo isso por ela. Olha que romântico que eu sou. We went to the beach. A gente foi pra praia because it was very hot. Tá vendo que esse to é em direção à praia que eu tô indo? Ficaria meio esquisito, né? Se eu fizesse alguma coisa pela praia. Né? Eu vou parar de ir pra praia pra parar de jogar lixo lá e é pela praia que eu tô fazendo isso. For the beach. Né? To save the beach, I'm going to avoid it. Pra salvar a praia, eu vou evitá-lo. Nossa, gente, que pessimista. It's possible for us to finish the work in time. It's impossible. Impossible. É impossível pra gente terminar. Pra falar terminar, eu preciso do infinitivo e eu formo ele com to. Tá acabando. O vídeo tá acabando. I'm going to town to look. Eu vou procurar um livro. I'm going to look for a book. Aqui é sacanagem porque look for é um phrasal verb que significa procurar. Então esse look for ele significa procurar e eu vou procurar um livro. How long are you staying here for? Esquece isso, eu não vou te explicar. He and I went to high school together. A gente foi para o ensino médio juntos. We went to high school. Não foi pelo ensino médio que a gente foi em direção a. He's teaching people how to use, como usar o computador. E esse to ele está transformando o use em usar. What are you doing? What are you going to do? O que você vai fazer depois do filme? E Jerry's a great son. Ele é um filho maravilhoso. He always looks out for. Ok? Vamos ver? Meu Deus, tiramos 10. Parabéns para nós. Então, vamos ler rapidamente. A gente vai viajar. To travel formou viajar. To study virou estudar. Agora, se você vai fazer isso por alguém, você vai fazer for him. Ok? Comprar, to buy. Em função da minha prova é for, né? Pela minha prova é for. Então, vamos pensar. Onde você está indo? I'm going to the office. Eu estou indo para o escritório. Fazer o quê? To work. Trabalhar. Né? Você vai fazer o quê? To work, of course. Trabalhar, claro. Por que você vai trabalhar? Because I'm poor. Porque eu sou pobre. Mas e por que você trabalha? Né? Por que você precisa tanto trabalhar? For my family. For my family. Então, você tem uma causa, você tem uma razão pela qual você se esforça. E aí você vai fazer isso for. Por isso que todo cartão com coraçãozinho, que vem com uma dedicatória, está escrito for you. Porque você não é só o destinatário do cartãozinho, você é a razão pela qual aquele cartão foi comprado, aquelas flores foram compradas e tudo mais. Percebe a diferença entre as duas coisas? Eu vou parar por aqui e a gente volta a treinar isso em vídeos posteriores. O que você vai fazer agora? Você vai assistir quantas vezes, quer dizer, escutar pelo menos, eu não espero que você fique olhando para mim, mas escute isso quantas vezes for necessário até você se habituar com o uso. E aí toda vez que você falar algo do tipo I'm going to the supermarket for buy, aí se dê um tapa e finge que o tapa foi meu, ok? Não é for buy, é to buy. Eu vou para o supermercado comprar. I'm going for Italy. Não, você não vai salvar a Itália, você não vai fazer isso pelo país deles. Itália é o seu destino, então you're going to Italy, actually, ok? You go to Italy, I go to Piracicaba. That's it. No, I go to Campinas. Good things to do in Campinas. Hope you enjoy it. Espero que você goste. Estude bastante, a gente se vê na próxima.